E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de autoria de Gelson Iese, Oswaldo Dolce e outros. A questão de hoje é o desafio do capítulo 10, que fala o seguinte: na figura, o quadrado DEFG está inscrito no triângulo ABC, sendo a medida do segmento BD igual a 8 centímetros, né? E a medida do segmento CE igual a 2 centímetros. Letra A. Calcule o perímetro do quadrado. Ou seja, x é o lado do quadrado, queremos descobrir. E letra B. Determine a menor distância entre o ponto A e a reta BC. Ou seja, a altura relativa à hipotenusa, tá? Do triângulo ABC. Certo? Observe o seguinte, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo BDG. Por quê? Por ângulo, tá? Eles têm o ângulo B em comum, certo? E um ângulo de 90 graus também em comum. Então eles são semelhantes, tá? Da mesma maneira, nós temos como verificar que o triângulo ABC, ele também é semelhante ao triângulo FEC, tá? Também por ângulo, certo? Tem o ângulo C e o ângulo 90 graus. Bom, então este ângulo aqui vai ser congruente com este, e este ângulo aqui vai ser congruente com este, tá? Agora, pessoal, vamos olhar os triângulos BDG, certo? E FEC. Eles também são semelhantes, tá? Afinal de contas, os dois são semelhantes ao triângulo ABC, certo? E quais são os lados homólogos? O lado GD, ele é homólogo ao lado EC do triângulo FEC, tá? Por quê? O lado GD no triângulo BDG, ele é oposto ao ângulo B, tá? E o lado EC do triângulo FEC é oposto ao ângulo congruente ao ângulo B, beleza? Então, GD ele é homólogo ao lado EC, tá? E o lado BD do triângulo BDG, lado BD, é homólogo ao lado EF do triângulo FEC. Por quê? Porque o lado BD do triângulo BDG, ele é oposto ao ângulo que é congruente ao ângulo C, que é oposto ao lado EF, beleza? Bom, GD é igual a X, né? EC, a medida de GD é igual a X, a medida de EC é igual a 2, a medida de BD é igual a 8 e a medida de EF é igual a X, tá? Então, temos que x ao quadrado é igual a 2 vezes 8, que é 16. X, então, vai ser igual a raiz quadrada de 16, né? Que é igual a 4. 4 que? Centímetros. Essa aqui é a medida do lado do triângulo DEFG. O perímetro será 4 vezes a medida do lado, ou seja, 4 vezes x, que é igual a 4 vezes 4, ou seja, 16 centímetros, tá? Essa aqui é a medida do perímetro desse quadrado, beleza? Agora vamos à letra B. Então, pessoal, já conhecemos a medida do lado do quadrado DEFG, então conhecemos algumas medidas importantes dos triângulos, né, aqui representados. O lado DE tem 4 centímetros, né? Então o lado BC tem 14 centímetros, né? O lado GD tem 4 centímetros, o lado FE também tem 4 centímetros. E nós vamos agora calcular as medidas dos catetos do triângulo ABC para, usando uma relação métrica, né,
que fala que o produto da medida da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa vai ser igual ao produto das medidas dos catetos, B, C, certo? A partir dessa relação métrica aqui, nós vamos determinar H, que é a altura, que é a distância, a menor distância entre o ponto A e a reta BC, beleza? Então vamos encontrar as medidas dos catetos do triângulo ABC também usando semelhanças e, no caso, também aqui o teorema de Pitágoras. Pessoal, o lado BG, né, do triângulo BGD é a hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que a medida do lado BG ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, não é? Então, 8 ao quadrado, 64, mais 4 ao quadrado, 16. Então, ficamos com 80, certo? BG vai ser igual a raiz quadrada de 80, que é igual a 16 vezes 5. Então, raiz quadrada de 80 vai ser igual a raiz quadrada de 16 vezes 5, que vai ser igual a raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 5, que vai ser igual a 4 vezes raiz quadrada de 5 centímetros, né? A medida do segmento BG, tá? 4 vezes raiz quadrada de 5. Agora, vamos usar semelhança para poder encontrar a medida dos catetos, no caso. O lado AB do triângulo ABC, AB, está para o lado BD do triângulo BDG, assim como o lado BC do triângulo ABC está para o lado BG. Ou seja, 14 está para 4 vezes raiz quadrada de 5. Certo? Então, AB vai ser igual a 8 vezes 14 sobre 4 vezes raiz quadrada de 5. Simplificando, ficamos com 1, 2, né? 2 vezes 14, 28, sobre raiz quadrada de 5. Beleza? Então, fazendo a racionalização, ficamos com AB igual a 28 vezes raiz quadrada de 5 sobre 5 centímetros. Tá? Da mesma forma, nós vamos calcular agora o lado AC, certo? Ou seja, o lado AC está para o lado GD, certo? Que é 4 centímetros, né? Mede 4 centímetros. Assim como a hipotenusa do triângulo ABC, que é 14 centímetros, está para a hipotenusa do triângulo BDG, 4 raiz quadrada de 5. Então, ficamos com AC igual a 4 vezes 14 sobre 4 vezes raiz quadrada de 5. Simplificando e fazendo racionalização, ficamos com AC igual a 14 vezes raiz quadrada de 5 sobre 5. Beleza? Agora vamos àquela relação métrica que nós falamos, tá? Fazendo as substituições, ficamos com 14 vezes H vai ser igual a 28 vezes raiz quadrada de 5 sobre 5, que é a medida de um cateto, vezes 14 vezes raiz quadrada de 5 sobre 5, que é a medida do outro cateto. Beleza? Então, podemos simplificar 14 no primeiro membro e no segundo membro, porque trata-se de multiplicação, certo? Podemos simplificar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 com 5. Né? Ficamos com H igual a 28 sobre 5 centímetros. Tá? É a menor distância. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e até o próximo vídeo.